Olá, boa tarde, né? Aos meus amigos do YouTuber. Eu falei para vocês e falei para o pessoal do Instagram, né? Depois vou passar para eles, que eu ia fazer tipo uma saga, todo dia uns 15 minutinhos, para você ficar com vontade demais, né? A Kátia vai falar um pouco sobre como é que uma mulher pode se sentir vencedora sem a necessidade de ter um homem sempre ao seu lado, né? Que tem mulheres que acham que para ser vencedoras, para ser uma mulher de a coluna da casa, ela tenha que ser com o marido, com o namorado, eu não sei, com um homem, né? Seu companheiro. Não estou aqui contra pessoas que gostem de ter companheiro, não. Mas eu estou mostrando a pessoas, porque tem muitas mulheres que me procuram lá no Instagram, que estão passando por esse tipo de problema. Não sabem como se safar, porque principalmente elas têm medo de como vão viver financeiramente, como vão ter um lar, né? Aquela estrutura de lar sem que não tenha o homem, a figura paterna. Olha, te digo uma coisa, eu fui mãe e pai dos meus filhos. Posso não ter sido a melhor mãe, o melhor pai, mas fui, viu? Trabalhei, tive que trabalhar, eles também tiveram que trabalhar. À medida que foram crescendo, não fiz meus filhos como se fossem uns dondoca, não. Meu filho mais velho, quando o pai dele, nós nos separamos, ele tinha 7 anos, minha filha 3. Então, meu filho cedo, ele começou a trabalhar. Eu fazia bolo para vender. Eu morava num apartamento, fazia bolo, fazia pastéis, fazia pizza. Olha, de tudo eu fui inventando. Era procurando as receitas, quebrando minha cabeça. Tinha um dia que chorava, quebrava bolo. Aí ele ia lá e ajeitava, ele era muito jeitoso. Viu? Muito meu amigo e lutou muito comigo para que a gente ficasse sempre junto, nós 3. E ela era pequenininha, né? Depois não, que ela cresceu, ela também se envolveu com as coisas que eu trabalhei. Como trabalhei em marmitaria, na época de marmitaria, ela já estava uma mocinha, e ela ia comigo para a marmitaria, fazia verduras como ninguém. Ela cortava verduras que você dizia, essa menina, alguém ensinou a ela. E não foi eu, viu? Não fui eu. Porque quando eu era casada, que eu tinha minha residência e tinha marido, eu não permitia que ninguém fizesse nada. Quem fazia tudo era eu. Tudo, a Kátia que sabia, eu que fazia, né? A não ser final de semana que o meu ex-marido gostava de lavar banheiro. Achava uma coisa mais assim pesada, ele lavava o banheiro para que eu fizesse comida, deixasse a casa organizada, para depois irmos passear. Que antes de nós irmos passear, ele tinha que deixar a casa num brinco, porque era a maneira dele, né? Então depois, quando eu fui viver sozinha, não vou dizer a você que para mim, para minha época, foi muito difícil. Na minha época já foi mais difícil, até porque eu tinha depressão, ansiedade, né? E então foi muito difícil. Não vou dizer que foi fácil. Mas hoje em dia, que eu vejo que as mulheres, né? Nunca é muito difícil numa casa, quando são casados, trabalhar só o homem. Não, trabalha o homem e trabalha a mulher. Às vezes tem um filho mais velho, uma filha mais velha, e fica ajeitando a casa, ou então a avó mora com a família, a avó faz, ou se a condição é melhorzinha, de 15 em 15 dias, chama uma pessoa para limpar, enfim, sempre dá um jeito, né? Aí diz,
E como vou me livrar deste homem, a qual é um abusador, é um narcisista, é uma pessoa insuportável? Você, no começo, você é apaixonada pelo aquele abusador, pelo aquele narcisista, ele tem razão em tudo e você está lá dando parabéns a ele, batendo palma para ele. Mas daqui a pouco, quando você começa a verificar, os papéis são invertidos, a qual você não tem mais direito a nada, né? Você passa a ser não só empregada dele, mas você passa a ele ter o poder da tua vida, que é o pior. Você ser a empregada, isso não tem nada demais, porque geralmente quando a gente casa, mesmo que você trabalhe fora, geralmente é a mulher que faz as coisas quando chega em casa. A verdade é essa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Mas você tem uma pessoa que um dia manipula a tua vida, no outro dia essa pessoa é um carrasco, outro dia esta pessoa te quer carnalmente, então é a pessoa mais carinhosa do mundo. E você cai, viu? Você cai naquela mentira, naquela coisa que não existe. E no outro dia ele não te conhece. Então quando você cansa disso, e você vê que não sabe como sair daquilo, porque vira uma doença, tanta doença é dele como começa a ser sua. Primeiro começa espiritualmente, a tristeza, vem a depressão, a ansiedade, que são enfermidades, são coisas que vêm para o espírito e não para o corpo, e depois vai para o corpo físico. Quando chega ao corpo físico, você não aguenta mais, porque você não consegue tomar uma decisão, mas você quer tomar uma decisão. Então, se você for uma pessoa frágil, como eu fui, viu? Mas hoje, eu, graças a Deus, estou livre dessas coisas e aprendi com as experiências ruins, porque sempre na dor a gente aprende muita coisa. Eu te digo, mulher e homem também, sabia que tem mulher também manipuladora, abusiva? Ainda é ex, ainda fica abusiva, ainda é pior. Mas é em menos quantidade. Eu recebo mais coisas de mulheres, né? A qual sofrem, porque então quando está perto do marido chegar, coitadas, tudo pronto, tudo arrumado, comida feita, quentinha, os meninos arrumados, tomando banho, sentados na televisão, ou vendo quem tem condições melhores, vendo um tablet ou um celular, para que não faça barulho, é para o papai que vai chegar. Ah, Jesus! Você não tem necessidade de viver esse tipo de vida, viu? Você pode muito bem viver sozinha. Agora você tem que se reconstruir. Acredito que muitas pessoas não têm apoio de família, mas algumas têm. E se você tiver apoio da sua família, mesmo que seja por algum tempo, você vai necessitar do apoio da sua família para você sair da casa daquele manipulador. Porque é difícil ele sair. Ele sai se ele arranjar uma outra presa para maltratar. Aí ele sai. Mas geralmente ele quer que você saia. Então você só pode sair se for com a ajuda de alguém. Vamos dizer que aconteça. Aí você tem a ajuda de uma irmã, de um irmão, de um pai, de uma mãe, que é difícil, mas acontece. Às vezes de uma filha que já está adulta, que eu já tive essa experiência com pessoas assim, eu com uma certa mais idade, né? A minha filha já adulta. Então, fica difícil. Mas se essa pessoa diz que vai te ajudar, agradeça e vá. Mas não vá para ficar, porque não dá certo também. Depois que você sai da casa dos pais, cria seus filhos, então, seus filhos casam e você decide sair dessa relação, ou você tem seus filhos ainda adolescentes dentro de casa, prefira se assujeitar, passar alguns meses, e olhe, poucos meses, viu? Com algum familiar
E a primeira coisa que você tem que fazer é arranjar um emprego. Não importa que emprego seja. Pois eu era professora formada em telefonista, formada em não sei o quê, e nada disso adiantou. Até por causa da idade, por causa de 2 filhos de menores, né? Um de 7, um de 3, eu tive muita dificuldade. Então, o que é que eu sabia fazer? Ser dona de casa. Então, eu fui ser diarista, eu fui cuidar de idosos, até chegar a trabalhar em marmitaria, que eu era gerente e a cozinheira que cozinhava os tipos de carne. Pensa que eu sabia todos os tipos de carne? Não, mas eu disse que sabia e comecei a pesquisar. Tinha nessas épocas, agora não sei se tem, mas na época que eu estava, tinha muita coisa de receita. Eu comprava revistas, comprava livros, enciclopédia. Meu Deus, a minha vida era copiar receitas, e ali eu fazia pela receita e dava certo, viu? Eu tinha que tirar o medo que tinha ficado ali, né, por algum tempo, porque a gente fica paralisado no medo, mas quando você consegue se libertar, quebrar aquelas correntes, é interessante. Quando você quebra a corrente, você sente uma liberdade. Não é libertinagem, é liberdade. E você quer fazer tudo, sabe? Você tem disposição para tudo você é muito inteligente, você quer fazer, você quer ajeitar, você quer... Olha, os primeiros momentos a gente não sente nem falta, depois tem algum momento que você sente. Se não for falta da pessoa, é falta da casa, do lar que você tinha. Isso é normal, não vá querer voltar não, pelo amor de Deus. É normal que você sinta falta. Você tinha um lar, você tinha uma família, né? A gente é muito presa a isso, muito apegada a esse tipo de coisa, a apego à família. Mas lute, trabalhe. Mulher tem muito tipo de trabalho para você, dignos, sabe? Não existe trabalho que não seja digno. Vá trabalhar, ensine seus filhos, se eles já forem adolescentes, a cuidar das coisas. Você deixa já alguma coisa adiantada à noite. Olha, eu chegava em casa, eu ia lavar roupa, e nessa época não tinha negócio de máquina, coisa, não tinha nem condições para isso. Mas tinha o quê? Tinha um tanque, né? E ali eu fazia bolo para deixar para venderem, eu deixava feito à noite, isso tudo à noite. Depois eu lavava roupa, eu sempre fui exagerada, achava que não tinha varrido a casa direito, principalmente o meu filho, que era o mais velho, e ia passar pano, ia fazer alguma coisa para se comer. Toda a vida foi assim. Era uma luta. Dormia pouco, né? Claro, e cansada, ia dormir. Acordava de madrugada, às vezes, para poder terminar alguma coisa, para poder ir trabalhar. Era uma vida cansativa? Era. Mas também era uma vida livre. É que eu botei ali um negócio, um chá, e está fazendo barulho no fogão, porque eu acho que eu botei muita água. Então, saibam que você pode. Se eu aqui, que tinha depressão, ansiedade, fui criada com muito dengo pelo meu pai e pelo um tio a qual era muito bom para mim. Eu consegui, por que você não vai conseguir? E hoje que tudo é muito mais moderno, é tudo mais fácil, a gente diz, não, hoje é tudo mais difícil. É não, meu amigo. Você não imagina no meu tempo. Era muito difícil, até para uma mulher trabalhar. Hoje não, todo mundo trabalha em qualquer coisa. É Uber, você vê mulher em Uber, você vê mulher em mercantil, você vê mulher sendo manicure, cabeleireira, você vê mulher sendo dona de casa, né? Diarista. Diarista ganha bem, viu? Não ganha mal, não. Trabalha muito. Eu trabalhava, lavava até, dava banho até em cachorro. Mas quando vinha o dinheirinho no mês, ai, como era bom. Era bom demais. E era o quê? Meu dinheiro.
eu recebia meu dinheiro. Não era aquela pessoa que me dava ali. Aliás, ele me levava até o mercantil de carro e dizia, tantos minutos, diga aí que você vai ficar no mercantil. Aí eu venho lhe buscar. Você pensa que ele ia me ajudar? Ainda me deixava com as 2 crianças. Olha, não estou aqui falando para que tu não tenha homem, não. Mas se tu não tem, ou se tu está numa relação abusiva, não acredite que ele vai mudar. Se ele é um narcisista, ele vai morrer narcisista, viu? Se ele consegue, a esposa, consegue conviver com esse narcisista, até por uma condição financeira, ela combina com ele, talvez, tem muito casamento aí de fachada, um dorme num canto, outro dorme no outro, são amigos, quando está na frente dos outros, fotinha com abraços e tudo, mas, na verdade, ali não há casamento. Mas a pessoa se acostumou com aquela pessoa, né? Se acostumou e quer ficar. Se quer ficar, problema é dela, né? Mas eu te dou um conselho, se você não está sentindo bem, se seu coração está pedindo que você saia desse relacionamento, não fica com medo que Deus não vai te dizer que tu está errada, porque Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhece o coração desse homem que está contigo e que está te maltratando. Está te maltratando com palavras. Tem uns que maltratam batendo, mas tem outros que só maltratam com palavras. E às vezes as palavras doem mais do que uma pancada. Você leva um tapa, daqui a pouco você já esqueceu. Mas palavras, eu não sei, eu não suporto. Eu não suporto quem grite comigo, eu não suporto quem me distrate, porque eu passei a vida toda acontecendo isso comigo. Então, não permita isso na sua vida, viu? Você tem direito de ser feliz. Você tem direito de procurar melhores situações. Depois vai querer um relacionamento novo, se você estiver preparada, não tem problema nenhum. Se você estiver curada disso, faz uma terapia, vai para uma igreja, não importa se católica ou evangélica, mas tu tem que ter um encontro com Deus, porque é Ele que vai te dar força, viu? Ele dá uma força incrível. Às vezes a gente fica carente, fica com vontade de ter alguém. Eu não tenho, né? Há 18 anos, mas às vezes você fica carente. Eu não vou dizer que você não fica, fica. Mas quando eu lembro o que eu passei, eu volto no meio do caminho. Principalmente porque eu não sei se é algum problema meu, não sei. Mas, de repente, a pessoa com a qual eu estou conversando e tentando ver se é diferente, em algum momento ela faz as mesmas atitudes do que o abusador que eu vivi. Então, eu não sei, que eu não sou terapeuta, mas eu vou até procurar saber se é porque você tem tendência a procurar pessoas desse tipo. Eu vou procurar saber hoje, numa live que tem aí, e que eu faço muitas perguntas. Ou se é você que não se importa, ficou boa, quer renovar, quer se reconstruir, quer ir, não tem medo. Eu não tenho coragem. Eu começo e tal, naquela alegria, daqui a pouco a alegria passa. E eu fico com medo e retrocedo, porque, sabe, foi muito doloroso, e foi mais de uma pessoa. Durante a minha vida toda, né, eu tenho 69 anos. Então eu desisti, há 18 anos eu desisti, porque, infelizmente, o começo tudo é rosa. Você é linda, você é bonita por dentro, por fora. Ah, mas eu sou ciumenta. Não tem problema, eu não vou fazer você ter ciúme de mim, que eu não vou fazer por onde. É assim que eles falam, viu? São tão bonzinhos que faz pena. Mas depois começa a enjoar de você. Se for namorado, as ligações, as mensagens diminui o jeito de conversar com você. Pode ver que você já não é a mesma pessoa para pessoa. Aí você ainda vai se meter num relacionamento desse. Cuidado.
a gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente está tão apaixonada, não é amando, é paixão. É o amor eros, que não enxerga que aquela pessoa, aquele narcisista ou aquele abusador está mudando. Já não te trata como tratava quando conheceu. Ali ele faz um personagem na frente dos amigos, para tirar uma foto, na frente de um filho, né? Porque ele tem um dia de bonzinho. Aí ele te manipula de uma maneira que tu aceita aquilo. E se a pessoa vê a foto e diz que casal bem casado, eu digo isso porque eu já passei isso aí, viu? Até os vizinhos diziam, eu não dizia que ele lhe traía, que ele fazia isso ou aquilo, porque eu via vocês tão bem casados e a gente não era bem casado. Quer dizer, você está vendo como é as coisas? Então, amanhã eu continuo e vou procurar saber com este terapeuta maravilhoso que eu conheço, o porquê que às vezes a gente volta a mesma coisa, o porquê o meu medo, se é porque eu tenho a tendência de voltar para um homem desse tipo. Porque amizade, eu já peguei várias com os mesmos defeitos dos meus ex. Por isso que às vezes nem dá certo a amizade. Dá certo porque eu fico deixando para lá, mas